Porque todos nós, enquanto cristãos católicos, nós professamos uma realidade sobrenatural. E essa realidade sobrenatural, ela nos absolve a ela mesma. É uma realidade que não está longe ou distante de nós, mas é uma realidade presente na nossa vida. Porque o ser humano, por natureza, pela sua própria essência, ele está sempre tendendo ao transcendente. Não somos só de matéria, espírito, alma e corpo. O nosso corpo, até que o Senhor venha definitivamente, quando nós nos despedimos dos nossos entes queridos, nós sepultamos os corpos. E, para falar dessa realidade, é muito importante que a igreja oriente o seu povo. E aqui, como padre, que precisa mostrar sem ter uma luz, como nos fala no Evangelho, sempre com as lâmpadas acesas, nós precisamos manter algumas lâmpadas acesas que às vezes a gente deixa se apagar. Hoje, existe uma tendência muito forte no nosso povo, na nossa sociedade, claro, assim, contaminada por várias ideologias materialistas. Nós pensamos que depois da morte não há sentido nenhum, como se a gente quisesse dizer assim, com outras palavras, né? Ou talvez a gente precisemos dizer, que só age, morreu em terra, como se o corpo não tivesse importância, como se um lugar sagrado onde o corpo precisasse ser depositado, sepultado, não houvesse importância. E isso é algo muito sério para a nossa fé, porque é o corpo que foi marcado pelos sacramentos. Quando nós somos batizados, nós somos sepultados com Cristo pelo batismo. O corpo ele precisa ser depositado no lugar sagrado. Os restos mortais de alguém que parte para a eternidade também precisa ser guardado, depositado. E a gente encontra um fundamento disso na própria ação do Cristo, que após ter morrido na cruz para nos salvar, o seu corpo foi sepultado no sepulcro, foi depositado no sepulcro. Quando nós depositamos os corpos dos nossos irmãos no sepulcro, nos túmulos, nós estamos fazendo o mesmo gesto daquelas pessoas que fizeram quando sepultaram o corpo de Jesus. Porém, uma outra realidade, além da primeira, difícil, né? Que a gente não dá dignidade espiritual àquilo que também seja material, o nosso próprio corpo. Não valorizamos mais isso. Às vezes nós vemos pessoas dizendo assim, né? Deixa até em testamento, joguem as cinzas no mar. Coitado dos peixes, né? Onde você, que você joga, tem tudo na sua cara. Né? Nós precisamos ter um cuidado espiritual também com aquilo que seja material. Depois, quando nós sepultamos, nós devemos acender uma lâmpada de esperança, porque o próprio Senhor deixou isso claro para nós, os discípulos, os apóstolos: a morte não tem a palavra final. O Senhor mesmo diz, e faz parte do rito de Ezequias, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, é necessário que eu vá para que eu prepare esse lugar para vocês. É como se Jesus quisesse ir à frente e preparar o melhor lugar para nós. E não poderia ser diferente, porque Ele nos ama. No Evangelho de São João, no prólogo, a gente encontra o evangelista dizer: Deus amou tanto o mundo que enviou, essa palavra, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para habitar no meio de nós. Deus amou tanto o mundo que quis que o seu Filho fosse primeiro. O Cristo que está sempre a serviço. O Cristo que, enquanto passou por nós, no meio de nós, estava sempre a serviço. Hoje no Evangelho, nós ouvimos também uma outra realidade que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção e viver, orientados por ela.
O Evangelho dizia que nós devemos estar sempre com os nossos rins cingidos. Qual é o sentido disso? Uma coisa estética? Não. As vestes no tempo de Jesus eram longas. O padre também utiliza uma túnica, né? Só que existe uma coisa chamada símbolo aqui que quer quase remeter aquilo que Jesus está falando. O símbolo, né, significa também estar pronto para o serviço, além de ter um sentido espiritual sobre a castidade, né? No texto de Jesus, que o Evangelho traz para nós hoje, Jesus quer fazer com que todos nós estejamos preparados para trabalhar, estejamos sempre preparados para viver a nossa vida. E às vezes nós vivemos a nossa vida longa ou curta de uma maneira muito sedentária. O que é viver uma vida sedentária? Deixar de ir para a academia, não, porque eu entendo que isso eu não gosto. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui? Que a gente tem que estar sempre preparado para trabalhar, para agir, para fazer. Não ficarmos parados, lamentando o tempo todo, chorando o tempo todo. O luto é saudável? É, e ele precisa ser vivido em cada fase dele, sem desrespeitar, com muito respeito. Mas é necessário que os nossos rins estejam cingidos, no sentido da gente estar sempre preparados para viver a nossa vida. Se você é um trabalhador, seja um bom trabalhador, honesto, virtuoso, justo, bom, misericordioso. Ontem a gente celebrava a festa de Todos os Santos, a solenidade de Todos os Santos, onde Jesus ensinava aos multidões, aos apóstolos, sobre as bem-aventuranças, ou seja, como ser santo, o manual da santidade. Nós devemos viver a nossa vida inteira orientada por esse grande manual de humanidade e que, consequentemente, vai nos levar à santidade. Sermos bons, sermos honestos, misericordiosos. Tudo isso faz parte de uma vida que encontrou Cristo, um sentido para a sua vida. E a gente vive numa sociedade com muitos tipos de narrativas. Isso é muito preocupante, porque dentre todas elas, nós podemos nos perder, nos convencendo daquilo que seja fácil e deixando de colocar em prática aquilo que Jesus pede para nós, que é o sobrenatural, transcendente. Nós vivemos, às vezes, inseridos em uma ditadura de narrativas, onde tudo vai querer nos prender aquilo que seja material, ao consumo, ao ter, ao precisar. E cada vez mais que nós nos alienamos a isso, a gente esquece aquilo que seja sobrenatural. Alguém aqui recebeu uma carta, melhor carta não, você não pode pegar mal, mas alguém aqui recebeu um aviso do céu de uma coisa assim, dizendo quando que seria a sua morte? Eu acho que se você recebeu, vai procurar um doutor, né? A gente nunca sabe quando a gente vai partir para a eternidade. Por isso, aqui já é um grande aviso, uma grande luz para a gente perceber o quanto nós somos chamados a preparar isso. E Jesus já começou, olha, cingir os rins, viver a vida. Agora, viver a nossa vida como? Com as nossas lâmpadas acesas. O que significa isso? Com as nossas lâmpadas acesas, vamos lembrar, por exemplo, o dia do nosso batismo. Quando nós somos batizados, nós nos tornamos sal da terra e luz do mundo. Porque é o Cristo que habita em nós pela graça desse sacramento. E é preciso, queridos irmãos e irmãs, que nós iluminemos a nós mesmos com essa fé, com essa certeza de que a morte, entre tantas certezas que a gente vai professar no credo, que a morte não tem a palavra definitiva, muito pelo contrário, ela é uma oportunidade de nós encontrarmos o Senhor definitivamente, eternamente. A vida eterna nem se compara a tantos longos ou curtos anos que nós vivemos nesse mundo. E por que a gente se entristece tanto, Padre? Porque as nossas lâmpadas às vezes estão com uma chama bem fraca. E as chamas estão fracas porque nós deixamos que elas se enfraquecessem. Como? Não mais acreditando, não mais confiando numa realidade sobrenatural. A vida. Ninguém voltou para falar, não precisa voltar. Alguém precisa voltar para dizer? O próprio Senhor já disse. Já falava, olha, existe um grande abismo, lembra aquele
Lázaro, não. Existe um grande abismo entre nós. Você não vem para cá, nem quem está aqui vai para ele. E pronto. Não há diálogo. Existe uma oportunidade que a gente tem que viver na nossa vida, e que essa oportunidade é o diálogo com Deus e com aquilo que Deus quer que a gente viva. Essa vida, cingidos, ou seja, preparados inclusive para a morte, viu? A gente vive, sabe qual a única certeza que você tem? Quero ver se vocês vão acertar. Qual é a única certeza que a gente tem? Que bom, católicos! Que bom que vocês acreditam nisso. É a única certeza que a gente tem. Sabe a data? Graças a Deus. E a gente tem que saber, né? Mas a gente precisa viver a nossa vida e vivê-la muito bem. Viver a vida bem não é esbanjar a vida com bens ou coisas materiais, mas viver a nossa vida muito bem é ter esperança na vida eterna. A gente pode muito bem viver felizes nessa vida sem levar tudo aquilo que seja material ou deste mundo. E quando a gente é muito feliz, eu conheço muita gente nessa paróquia que vive muito bem, é desapegado, é misericordioso, como o Evangelho de ontem. Espera sempre a vida eterna, é sempre promotor de paz, de justiça, também é perseguido. Se a gente pensa que nessa vida a gente não vai ser perseguido, a gente está iludido. Se a gente pensa que nessa vida nós não teremos tristezas, estamos iludidos. Estamos ainda presos nos contos da Walt Disney, né? Achando que a vida é uma grande história de princesa. Não é. A nossa vida é real. A gente sente dor, a gente sente saudade, a gente se despede num momento que talvez fosse para o nosso tempo, para o nosso coração cedo, né? Quando uma mãe, por exemplo, vai enterrar um filho, é cedo. Não faz parte daquilo que seja natural. Ou quando o filho vai sepultar, né, um outro filho, um irmão, até mesmo seus pais. É preciso que a gente recorra à esperança que não nos decepciona. O ano da esperança, o qual nós estamos vivendo, serve para isso, para orientar a nossa vida, para que a gente saia hoje dessa Eucaristia, dessa celebração, desse dia. A gente pensa que o dia de finados é um dia de baixa, né? A gente fica mais para baixo. Não deve ser. Talvez a gente se entristeça humanamente porque nós lembramos de tantas coisas boas que esses irmãos e irmãs que já partiram deixaram ou conviveram conosco. Mas a gente precisa se alegrar. Padre, se alegrar no dia de finados? Sim! Tu não é católico? Eu espero, né? Tu não é católico? Você não acredita na vida eterna? Então a nossa felicidade está aí. Porque esse mundo passa. As coisas, as pessoas passam. Só resta para nós uma única certeza: a vida eterna. E quanto mais nós acreditamos, confiamos, esperamos e vivemos para alcançar essa realidade do alto, a vida eterna, Jerusalém, do Senhor, aquela que o Senhor preparou para nós, a cidade eterna. Cada vez mais nós buscamos essa realidade, já nos comportando aqui, nessa terra, com os rins cingidos, com as nossas lâmpadas acesas. Isso dá uma alegria no nosso coração, faz a gente viver bem essa vida, ainda que encontremos perseguições, ainda que sejamos perseguidos, ainda que nós sejamos aflitos, ainda que tudo aconteça ao nosso redor. Mas nós confiamos na palavra do Senhor, que garante para nós um lugar onde Ele quer que todos nós estejamos. É preciso que nós confiemos nessa esperança. É preciso que nós rezemos nessa Eucaristia, sobretudo, por tantos irmãos e irmãs que nos precederam na eternidade. Aqueles que, de fato, direto foram para o encontro com o Pai, junto com o Senhor e todos os santos que celebramos ontem, intercedem por nós, para que a gente viva bem a nossa vida, mantenhamos sempre as nossas lâmpadas da fé acesa e, ao mesmo tempo, também possamos herdar a vida eterna, a Jerusalém do alto. Por outro lado, essa mesma Eucaristia nos chama a rezar para aqueles irmãos que ainda não foi diretamente, tiveram que fazer uma escala, digamos assim, né? E por isso nesse encontro purgatório, esses nós devemos rezar. Talvez já tivessem morrido em estado de graça, e também não nos cabe julgar, isso é por Deus. Mas a gente precisa rezar por todos esses irmãos, para que hoje nós
sepultados nos cemitérios ou nos lixos, que esses possam encontrar o descanso eterno. E a igreja ensina isso. A igreja sempre ensina isso. Falar no catecismo da igreja, quando a gente reza por essas pessoas, nós temos a oportunidade de salvar muitas delas. Padre, mas aquela frase que só Jesus salva, de fato ele salva, não é a gente. Mas nós colaboramos para essa salvação. A igreja é uma, embora ela tenha 3 regalidades, essa a qual nós estamos, a outra, já na eternidade, e aquela, a igreja militante, somos nós, a igreja padecente, que é aquela igreja onde aqueles irmãos batizados se encontram no purgatório, e a igreja celeste, a igreja triunfante, onde aqueles irmãos já estão direto com o Pai na missa da cruz. A gente precisa retomar esse tipo de verdade. Não é piedade isso, é aquilo que a nossa fé professa. Por isso, essa Eucaristia vamos rezar uns pelos outros, rezar pelos nossos irmãos que já nos precederam e rezar para que nós possamos viver a nossa vida sempre com as nossas lâmpadas acesas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.